Você já parou para pensar até onde a raiva de um homem pode chegar? Tipo assim, imagina a cena. Uma clínica odontológica comum, dia de rotina, pacientes esperando, enfermeiras trabalhando. De repente, a porta se abre com violência e um cara entra furioso. Não é qualquer cara, não. É um milionário. E ele não tá ali para conversar. Ele levanta a mão, bam. Acerta um soco na própria esposa. E detalhe, ela tá grávida de 8 meses. O silêncio que tomou conta daquela sala foi tão pesado que dava para sentir o ar parar. Sangue no chão. Câmeras gravando tudo. Testemunhas em choque. Mas aqui vai o plot twist que ele não esperava. O pai dela não é um cara qualquer. Ele é dono de uma rede inteira de hospitais. E cara, quando esse homem descobriu o que aconteceu com a filha dele, ele decidiu uma coisa: apagar esse milionário do mapa. Não com violência. Não com escândalo. Mas com algo muito mais poderoso. Estratégia, conexões e a frieza de quem sabe exatamente onde apertar. Fica comigo até o final porque essa história vai te deixar sem palavras. Comenta aí embaixo que horas você tá assistindo e de onde você é. Vamos nessa. A sala de espera da clínica cheirava a menta e desinfetante. Aquele cheiro característico de consultório, sabe? As luzes do teto zumbiam baixinho, refletindo nas paredes bege claras onde posteres de pacientes sorridentes prometiam clareamento e indolor. Ana estava sentada quietinha num canto, uma das mãos descansando sobre a barriga enorme, a outra segurando a bolsa com força. 8 meses de gestação. O rosto dela estava pálido mas calmo. Era para ser só uma limpeza de rotina, uma consulta simples antes da próxima visita pré-natal. Lá fora, o dia estava fresco e claro. Mas dentro daquela sala, o ar parecia pesado demais. Como se o ambiente inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando algo acontecer. Aí a porta explodiu. Tipo assim, não abriu, ela foi arrancada com tanta força que bateu na parede. Ita entrou marchando, terno cinza, gravata frouxa, e aquela arrogância de quem nunca ouviu um não na vida. O maxilar dele estava tenso. Antes mesmo de abrir a boca, a tensão já tinha invadido o lugar como uma sombra. A recepcionista congelou no meio da frase. O barulho da broca lá no fundo parou por um segundo. Ninguém se mexeu. Que diabos é isso? Ele gritou, levantando o celular. Você cancelou o clareamento sem me avisar. A voz dele ecoou no chão frio de cerâmica. Alto demais. Agressivo demais. Ana se levantou devagar da cadeira, assustada mas tentando manter a compostura. O Dr. Mitchell disse que não era seguro durante a gravidez. Os químicos poderiam afetar o bebê. Ela falou baixinho. O bebê. Ethan deu uma risada seca. Você tá usando essa desculpa faz meses. Você tem noção do quão ridículo você soa? A gala é semana que vem. Minha esposa não pode aparecer com os dentes amarelos. Alguns pacientes trocaram olhares desconfortáveis. Uma senhora mais velha apertou a bolsa com mais força. O coração de Ana batia forte contra as costelas. Ela conseguia sentir o bebê se mexendo dentro dela, assustado com o barulho. Ela queria sentar de novo, mas Ethan se aproximou, ficando bem em cima dela, usando a altura para intimidar. Ethan, por favor, ela sussurrou. Vamos conversar lá fora. Não tem nada para conversar, ele rosnou. Você tá me constrangendo de novo. Como sempre. A enfermeira perto do balcão começou a se levantar, sentindo que a coisa ia piorar. Antes que alguém pudesse reagir, a mão de Ethan disparou para frente. O estalo da palma dele no rosto de Ana quebrou o silêncio como um tiro. A cabeça dela girou pro lado. Ela perdeu o equilíbrio e caiu pesado contra o canto da mesa. O gosto metálico de sangue encheu a boca dela. Um grito coletivo tomou conta da sala. Senhor, pare! A enfermeira gritou, correndo para frente. Ana ficou meio encolhida no chão, tonta. A dor explodiu no rosto dela e desceu pela coluna. Ela levou a mão instintivamente para a barriga. O bebê chutou uma vez, forte. O som de uma cadeira sendo arrastada ecoou quando alguém correu pro telefone. Ethan ficou parado, imóvel, a mão tremendo, os olhos frios mas piscando com a súbita percepção do que ele tinha feito. A voz dele saiu baixa e defensiva. Ela tá exagerando. Não foi tão forte assim. A doutora Laura Mitchell apareceu na porta com o jaleco branco, os olhos arregalados ao ver a cena. Senhor Fitzmorris, se afaste agora, ela ordenou. O senhor precisa sair dessa área imediatamente. Eu sou o marido dela, ele rebateu. Isso é entre nós. Não, a doutora Mitchell disse com firmeza. Isso é agressão. O senhor precisa recuar antes que eu chame a segurança. A recepcionista já estava discando 911.
A enfermeira se ajoelhou do lado de Ana, pressionando uma toalha na boca dela onde um pequeno corte tinha aberto. Fica comigo, senhora Fitzmorris, ela murmurou. Não se mexa rápido. Me fala se você sentir tontura. Ana tentou falar, mas só saiu um sussurro quebrado. Meu bebê, por favor, verifica o bebê. A expressão da doutora Mitchell suavizou. Vamos verificar, eu prometo. Só respira devagar. A clínica tinha virado um caos. Uma paciente estava perto da janela gravando tudo no celular. Outra chorava baixinho. Ita esfregou a testa, a voz dele tremendo de raiva em vez de remorso. Isso é absurdo. Vocês não entendem. Ela tá impossível ultimamente. O senhor não está, senhor, a recepcionista falou, tremendo. A polícia já tá vindo. Foi aí que Ethan percebeu que as paredes estavam se fechando em volta dele. Ele endireitou o paletó, forçando um sorriso que não chegou nem perto dos olhos. Vocês estão cometendo um erro, ele disse com os dentes cerrados. Todos vocês. Então ele virou bruscamente e saiu batendo a porta. A porta bateu forte, deixando para trás o tilintar fraco do sininho e o cheiro do perfume caro dele. Por alguns segundos, ninguém falou. Só o zumbido fraco do ar-condicionado e a respiração superficial de Ana preencheram a sala. A doutora Mitchell se agachou, colocando o estetoscópio na barriga de Ana. A frequência cardíaca está acelerada, mas estável, ela disse. Vamos monitorar até os paramédicos chegarem. Ana ficou olhando sem foco proteto acima dela, lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos. Ela ainda conseguia sentir a ardência da mão dele, o eco daquele tapa vibrando pelos ossos dela. Mas não era só dor. Era descrença. Ela tinha visto lampejos do temperamento dele antes, mas nunca isso. Nunca em público. Nunca com a vida da criança em jogo. Quando os paramédicos chegaram, os rádios deles estalaram e o cheiro de antisséptico ficou mais forte. A doutora Mitchell deu um relato rápido. Mulher de 30 anos, 8 meses de gravidez, trauma facial, possível estresse abdominal, sinais vitais estáveis, mas frequência cardíaca fetal elevada. Os paramédicos levantaram Ana com cuidado na maca. Ela tentou segurar a mão da enfermeira, os dedos dela tremendo. Doutora. Ana sussurrou, a voz pequena e rachada. Alguém estava gravando. A doutora Mitchell olhou para a área de espera. Vários pacientes desviaram o olhar, mas uma mulher assentiu, segurando o celular dela com proteção. Sim, a doutora Mitchell disse. Vamos garantir que seja preservado. Você precisa focar em você mesma e no seu bebê. Ana fechou os olhos enquanto a maca rolava em direção à porta. A luz forte do sol lá de fora inundou a clínica, dura e quase cegante. A multidão que tinha se reunido na calçada se abriu quando os paramédicos passaram. Em algum lugar atrás dela, a voz calma da doutora Mitchell seguiu. Vamos contatar sua família. Você tá segura agora? Segura. A palavra parecia estranha. As bochechas de Ana ainda ardiam, as mãos dela pressionadas sobre a barriga, sentindo o ritmo fraco do coração da filha contra a palma. Quando as portas da ambulância se fecharam, ela sussurrou para si mesma, quase inaudível sobre as sirenes começando a uivar. Você tá bem, bebê. Você tá bem. A cidade se movia ao redor delas, sem saber que um único ato de violência dentro de um pequeno consultório odontológico já tinha colocado algo muito maior em movimento. O som daquele soco não ia desaparecer com as sirenes. Ele ia ecoar por salas de reunião, tribunais e redações antes da história terminar. A sirene cortou o trânsito calmo da manhã quando a ambulância entrou no Centro Médico Fitzmorris. A fachada de vidro do hospital brilhava sob o sol de Boston, refletindo um lugar construído sobre cura e controle. Lá dentro, o ar cheirava a desinfetante e café, uma combinação familiar que geralmente confortava o Dr. Robert Fitzmorris. Mas hoje, quando ele recebeu a ligação do departamento de emergência, algo dentro dele saiu daquela compostura. O nome da filha dele, falado através da estática do rádio, carregava um tom que ele só tinha ouvido nos piores casos de trauma. Ele deixou uma reunião no meio da frase. As luzes do corredor piscavam contra os óculos dele enquanto ele corria em direção à ala de trauma. As enfermeiras se afastaram para deixá-lo passar, reconhecendo tanto a autoridade dele quanto a tensão rara gravada no rosto. Quando ele empurrou as portas de vidro deslizantes, o mundo se estreitou. Na maca estava Ana, o rosto inchado, um hematoma florescendo na bochecha esquerda como uma flor escura. Os olhos dela se abriram quando ela ouviu a voz dele. Pai! Ela sussurrou, o lábio tremendo. O som quebrou qualquer controle que ele tinha. Não fala, ele disse baixinho, a mão dele apertando a dela. Você tá segura agora.
O médico atendente deu um relato rápido. Trauma facial, possível concussão leve, pressão arterial elevada mas estabilizando. Frequência cardíaca fetal forte. Estamos monitorando de perto. As palavras eram clínicas, precisas, mas Robert mal as ouviu. O olhar dele permaneceu no hematoma e no pequeno corte perto da têmpora onde o sangue tinha secado. Ele tinha passado décadas tratando estranhos, separando emoção de medicina. Mas essa era sua filha. Nenhum treinamento médico podia mascarar a fúria subindo sob seu exterior calmo. Margarete, a esposa dele, apareceu momentos depois, sem fôlego de tanto correr pelo corredor. Quando ela viu Ana, os joelhos dela quase cederam. Meu Deus, ela sussurrou, pressionando a mão na boca. Ela se moveu pro lado da cama, acariciando o cabelo da filha com dedos trêmulos. Quem fez isso? A voz de Ana falhou. Ita. O nome ficou pendurado no ar como veneno. O rosto de Margarete perdeu a cor. Ele te bateu, ela disse incrédula. Ele te bateu enquanto você tá grávida. Ana assentiu devagar. A voz dela era mal um sussurro. Na frente de todo mundo. Os olhos de Robert escureceram. Os músculos do maxilar dele se apertaram até as veias ficarem salientes no pescoço. O monitor ao lado de Ana apitava constantemente, cada som marcando os segundos que passavam da transformação de um pai. Por anos, Robert tinha sido conhecido pela compostura dele, pela habilidade de tomar decisões sob pressão que salvavam vidas e estabilizavam o caos. Mas isso era diferente. Essa não era uma paciente. Isso era sangue do sangue dele. A doutora Laura Mitchell entrou quieta, ainda usando o jaleco do consultório odontológico. Ela carregava uma pasta pressionada contra o peito. Dr. Whitmore, ela disse respeitosamente. Sinto muito. Eu queria trazer isso diretamente pro senhor. Ela colocou a pasta no pequeno balcão ao lado da cama. O incidente foi capturado pelas nossas câmeras de segurança. Também fiz uma cópia dos relatórios dos pacientes e depoimentos das testemunhas. Robert abriu a pasta devagar. A primeira imagem no monitor congelou na mão levantada de Ita. A segunda mostrava o punho dele conectando com o rosto de Ana. A respiração de Robert prendeu na garganta. O som do monitor cardíaco preencheu o silêncio, constante e implacável. Margarete se virou, cobrindo a boca enquanto as lágrimas escorriam pelas bochechas. Ana alcançou a manga do pai. Pai, ela disse, a voz tremendo. Eu só quero que o bebê fique bem. Robert se forçou a respirar. Ela vai ficar bem, ele disse. Vocês duas vão ficar bem. Mas os olhos dele estavam frios, travados na tela. O vídeo passou de novo e de novo até ele finalmente apertar parar. Manda isso pro meu escritório, ele disse para a doutora Mitchell. Cada cópia que você tiver. Eu vou cuidar do resto. Sim, senhor, ela disse baixinho. Ele ficou perto da janela por muito tempo depois que ela saiu, o reflexo dele emoldurado contra o horizonte de Boston. A cidade que tinha celebrado as conquistas dele agora parecia diferente, distante, indiferente. Atrás dele, Margarete tentava confortar Ana, mas os soluços dela vinham em ondas quebradas. Robert cerrou os punhos nas laterais. Todo instinto como o médico dizia para ele focar em curar. Todo instinto como o pai dizia para ele destruir o homem responsável. Uma batida veio na porta. A assistente dele, Emily, entrou segurando um tablet. Senhor, o departamento de contratos está pedindo sua aprovação para as renovações do próximo trimestre com a MedSync Systems. Robert se virou devagar, a voz dele calma mas gelada. Suspenda todos. Efeito imediato. Emily piscou. Todos eles, senhor. Todos eles, ele repetiu. Manda avisos formais para cada unidade sob nossa rede. MedSync Systems está suspensa de todas as atividades comerciais com o grupo médico Whitmore pendente revisão. Margarete olhou para cima, assustada. Robert, o que você está fazendo? O que ele fez naquela clínica, Robert disse quieto, não foi só violência contra ela. Foi uma mancha no nome dessa família, em tudo que a gente construiu. Os olhos de Ana arregalaram. Pai, por favor não faça isso. Ele a interrompeu gentilmente, o tom constante. Eu não tô fazendo isso por raiva. Tô fazendo isso porque ações têm consequências. Se um homem levanta a mão para uma mulher carregando o filho dele, ele perde cada privilégio que veio com essa união, incluindo o nome que ele usou para construir a fortuna dele. Margarete se aproximou. Ele vai retaliar. Robert assentiu. Deixa ele tentar. Ele pode tentar lutar no mercado. Eu vou lutar em cada sala de reunião de hospital daqui até Nova York. Do lado de fora da janela,
A cidade brilhava sob a luz da tarde. Ambulâncias iam e vinham. A vida no hospital continuava como sempre, sem saber que dentro de um escritório, uma declaração silenciosa de guerra tinha acabado de ser feita. Robert voltou para a filha e colocou a mão no ombro dela. Descansa. Não pensa em mais nada hoje à noite. Eu vou cuidar de tudo. Ana olhou para ele com olhos inchados. Pai, o que você vai fazer? A expressão dele suavizou por um momento, a fúria se dobrando em algo mais frio, mais deliberado. Vou garantir que o mundo saiba que tipo de homem Ethan Fitzmaurice realmente é. Margarete pegou a mão dele, a voz dela tremendo. Robert, por favor tenha cuidado. Ele deu um sorriso fraco que não chegou nos olhos. Cuidado foi ontem. Quando ele entrou no corredor, as portas automáticas deslizaram fechando atrás dele com um assobio quieto. O barulho do hospital voltou. Máquinas, passos, vozes. Mas dentro da mente de Robert, estava silencioso. Ele andou em direção ao elevador, já ligando para o consultor jurídico dele, a voz baixa e controlada. Cancela cada contrato. Prepara comunicados para a imprensa. Eu quero documentação das parcerias atuais da MediSync. Quando as portas do elevador se fecharam, o reflexo dele encarou de volta, mais velho agora, mas firme. O homem que passou a vida curando outros estava prestes a aprender como lutar. A fúria de um pai tinha encontrado seu alvo, e o primeiro golpe não seria em raiva, mas em cálculo. O som do elevador desceu pelo prédio como um batimento cardíaco lento. Lá embaixo, a cidade esperava, sem saber que até o anoitecer, as primeiras rachaduras no império de Ethan Fitzmaurice já começariam a se espalhar. Amanhã depois do ataque, a cidade de Boston acordou para mais um dia de trabalho comum. Mas dentro das torres espelhadas do distrito médico, o nome Fitzmaurice carregava um novo peso. As ligações do Dr. Robert Fitzmaurice da noite anterior tinham alcançado cada sala de reunião, cada administrador hospitalar e cada investidor médico privado da Nova Inglaterra. Ao nascer do sol, uma tempestade silenciosa já estava se movendo pela rede que mantinha a fortuna de Ethan Fitzmaurice unida. Às 7 da manhã, a primeira ligação chegou na sede da MediSync Systems. Uma rescisão de contrato do grupo médico Fitzmaurice. A mensagem era curta e formal, citando preocupações éticas sobre conduta pública recente. 20 minutos depois, outra veio do Hospital Greenfield. Depois mais 2 de clínicas afiliadas. Às 8 horas, a lista de cancelamento se estendia pela tela de Ethan como um colapso em câmera lenta. Ele sentou atrás da mesa de vidro dele no último andar, ainda usando a mesma camisa da noite anterior. Manchas de café marcavam a manga onde a mão dele tinha tremido. O hematoma no nó dos dedos dele tinha virado um roxo profundo. Ao redor dele, as paredes do escritório refletiam a própria imagem dele de volta, fraturada através do vidro. A assistente dele entrou quieta, segurando uma pasta de e-mails impressos. Você pode querer ver isso, ela disse. Ethan folheou as páginas. Cada carta parecia igual, fria e precisa. Contratos dissolvidos, parcerias suspensas, acesso a sistemas hospitalares revogado. Ele se recostou na cadeira, a voz dele áspera. Quantos? 11 hospitais, senhor. Incluindo Fitzmaurice Medical, St. Joseph e Emerson Regional. Isso é cerca de 60% da nossa base de clientes. Ethan riu uma vez, curto e amargo. 60%, ele repetiu. Você sabe o que isso significa? A assistente hesitou. Significa que você vai precisar conversar com os investidores antes que eles ouçam de outra pessoa. Ethan se levantou bruscamente. Não, significa que meu sogro acha que pode me apagar do mundo dele. Mas eu construí essa empresa sem a caridade dele. Eu posso reconstruir sem a bênção dele. Ele foi até a janela, olhando para o trânsito lá embaixo. O reflexo dele parecia pálido, acabado, quase irreconhecível. O telefone na mesa dele vibrou de novo. Outro cancelamento. Ele ignorou. Em vez disso, ele agarrou o paletó e saiu pisando duro do escritório, latindo ordens enquanto passava. Traz a equipe jurídica aqui. Agenda uma conferência de imprensa pro meio-dia. Eu não vou cair quieto. Enquanto a raiva de Ethan enchia os andares superiores da MediSync Systems, os andares inferiores zumbiam com pânico silencioso. Os funcionários sussurravam nos corredores. Alguns já estavam atualizando os currículos. A reputação da empresa tinha sido seu maior ativo, e da noite pro dia aquela confiança tinha sumido. Do outro lado da cidade, Robert sentou no escritório do hospital dele cercado de relatórios. A assistente dele, Emily, lia em voz alta a lista de contratos rescindidos. Até agora, 9 instituições confirmaram cancelamento.
3 mais estão pendentes de revisão. Robert assentiu. Mantenha as declarações consistentes. Enfatiza a segurança do paciente e ética profissional. Sem comentários pessoais. Emily hesitou. Dr. Whitmore, a imprensa vai conectar isso à sua família. A gente está preparado para isso. Robert olhou para cima, a expressão controlada. Deixa eles. A verdade não precisa de explicação. Só precisa de consistência. Ele virou em direção à janela, observando o trânsito matinal passar pela rotatória movimentada do hospital. Por anos, ele tinha acreditado que a justiça na medicina vinha através de reforma silenciosa, através de política e educação. Mas hoje, a justiça era mais alta. Hoje, ela tinha um pulso que correspondia à dor da filha dele. Na ala lá embaixo, Ana descansava num quarto privado. Ela tinha recusado analgésicos, querendo ficar alerta para cada atualização. Margarete sentou do lado dela, lendo mensagens de amigos e colegas que tinham visto o vídeo se espalhando online. O mundo lá fora estava começando a sussurrar sobre a violência de Ethan, mas Ana mal os ouvia. Tudo que ela queria era sentir o batimento cardíaco do bebê dela estável de novo. Quando a doutora Mitchell visitou para verificar ela, Ana fez a mesma pergunta que tinha feito a cada hora. Meu pai está realmente fazendo tudo isso por minha causa. A doutora Mitchell deu um pequeno aceno. Ele está fazendo porque nenhum pai deveria ter que ver o que ele viu naquele vídeo. Ana olhou para as mãos dela, a linha de soro grudada no pulso. Ele vai destruir a empresa do Ethan. O tom da doutora Mitchell era calmo, quase reconfortante. Então talvez Ethan deveria ter pensado antes de te bater. No final da tarde, o conselho de diretores de Ethan se reuniu na sala de conferências. O ar estava tenso, grosso de colônia cara e inquietação. O investidor principal, Thomas Gray, pigarreou. Ethan, essa situação é insustentável. O vídeo, os cancelamentos dos hospitais, as conexões Whitmore, tá matando nossa credibilidade. A voz de Ethan estava cortada. Essa empresa não foi construída no meu casamento. Foi construída em inovação. Talvez, Thomas disse. Mas inovação não significa nada sem confiança. Agora mesmo, cada médico nessa região vê seu nome e pensa em responsabilidade. Ethan bateu a mão na mesa. O som ecoou pela sala. Então é isso. Vocês todos acham que eu acabei? Ninguém respondeu. O silêncio disse o suficiente. Quando a reunião terminou, Ethan ficou sozinho na sala vazia. O horizonte além da janela parecia cinza agora, despido do brilho matinal. Na mesa estava o último contrato impresso com o Centro Médico Whitmore. Ele olhou o prólogo por um longo momento antes de rasgar limpo ao meio. Do outro lado da cidade, Robert se reuniu com o diretor financeiro dele. A receita da MedSync depende das nossas referências, o diretor explicou. Uma vez que a gente fecha esses canais, o sistema inteiro entra em colapso em uma semana. Então fecha, Robert disse simplesmente. Naquela noite, as notícias começaram a se espalhar pelos círculos empresariais de Boston. Relatos de cancelamentos em massa, sussurros de violações éticas, especulação sobre uma guerra crescente entre duas famílias poderosas. A história ainda não tinha chegado ao público, mas os de dentro já sabiam que algo monumental estava mudando. No escritório dele, Robert serviu um copo d'água para si mesmo. O reflexo dele na janela parecia mais velho do que ele lembrava. Pela primeira vez em décadas, ele sentiu a linha entre justiça e vingança se borrar. Ele fechou os olhos e viu o rosto machucado de Ana de novo, o pequeno tremor da mão dela enquanto ela tentava falar. Aquela imagem silenciou cada dúvida. Não havia mais linha. Na sede da MedSync, as luzes do prédio piscaram enquanto a equipe de limpeza se movia pelos corredores vazios. Ethan permaneceu na mesa dele, olhando para o monitor escuro. Cada arquivo no computador dele parecia um fantasma do que costumava ser o império dele. Ele pegou uma fotografia do canto da mesa. O dia do casamento. Ana sorrindo num vestido branco, o braço dele em volta da cintura dela. Ele olhou por um longo tempo, depois virou a foto de cabeça para baixo. O telefone tocou uma última vez naquela noite. Mais um investidor saindo fora. Ele não atendeu. Ele já sabia o que eles iam dizer. O mundo que uma vez o admirou tinha ido embora, substituído por silêncio e julgamento. Lá fora, a chuva começou a cair contra o vidro. As luzes da cidade borraram em listras de cor, indistintas e frias. Em algum lugar do outro lado da cidade, o sogro dele sentou sob a mesma chuva, firme, deliberado e implacável. A batalha tinha começado, e os dois homens sabiam disso. Quando a meia-noite se aproximou, Ethan se recostou na cadeira, o som de trovão distante rolando pelo horizonte.
Ele sussurrou pro escuro. Você acha que ganhou, velho? Mas isso não acabou. Ele não sabia que até o próximo nascer do sol, a queda privada dele não seria mais privada. A tempestade estava prestes a alcançar o olho público. Ao amanhecer, Boston estava fervilhando. O que começou como um sussurro silencioso no distrito médico tinha virado um rugido online. O vídeo da clínica odontológica tinha encontrado o caminho para as redes sociais durante a noite. No começo, apareceu numa pequena página comunitária com a legenda: paciente registra milionário agredindo mulher grávida na clínica. Em 1 hora, tinha sido repostado centenas de vezes. Ao meio-dia, estava em todo lugar. A filmagem estava granulada, mas clara o suficiente. O rosto de Ethan Fitzmorris encheu a tela, a expressão dele contorcida de raiva. O som do tapa ecoou, seguido pela imagem de Anna desabando no chão. A gravação pegou a enfermeira gritando por ajuda e o caos que se seguiu. Não havia edição, sem música de fundo. Só a brutalidade crua do que tinha acontecido. Pela cidade, as pessoas assistiram o clipe nos celulares, em cafés, em ônibus, em escritórios. Alguns ofegaram, outros viraram o rosto. Os comentários inundaram aos milhares. Monstro! Ela tá grávida de 8 meses. Como alguém pode fazer isso? A história não tinha mistério para desvendar. A evidência era inegável. Ao meio-dia, âncoras de notícias em cada rede maior estavam repetindo as mesmas palavras. O executivo de tecnologia milionário Ethan Fitzmorris, fundador da MediSync Systems, está enfrentando indignação pública depois que um vídeo surgiu mostrando ele agredindo sua esposa grávida dentro de uma clínica odontológica ontem de manhã. O segmento mostrou o clipe borrado, seguido por uma imagem parada de Anna sendo levantada numa maca. A voz da âncora baixou quando ela disse: fontes confirmam que a vítima está em condição estável e sob os cuidados do pai dela, Dr. Robert Fitzmorris, no Centro Médico Fitzmorris. Ethan sentou no escritório dele, cercado pelo piscar de telas, reproduzindo a mesma imagem de diferentes ângulos. Cada rede carregava. Cada canal repetia o nome dele. A gerente de relações públicas dele ficou perto da mesa, segurando um comunicado. A gente ainda pode controlar essa narrativa, ela disse nervosa. Se a gente soltar uma mensagem hoje, as pessoas podem. Ethan a interrompeu. Podem o quê? Esquecer aquele vídeo? Tá em todo lugar. No TikTok, na CNN, no Facebook. Você não pode dar um jeito nisso. Ela tentou de novo. A gente pode mudar o foco. Dizer que você estava sob estresse emocional. Que a discussão saiu do controle. Ele virou bruscamente em direção a ela, os olhos brilhando. Você acha que alguém vai acreditar nisso? Que eu só perdi a cabeça. O público não liga para explicações. Eles querem alguém para odiar, e me escolheram. A gerente de RP hesitou. Então você tem que mostrar remorso. Chora na frente da câmera se precisar. As pessoas perdoam lágrimas. Ethan desviou o olhar, maxilar tenso. Eu não choro. Lá fora, uma multidão tinha começado a se formar na rua embaixo do escritório dele. Manifestantes seguravam cartazes com frases como Justiça para Anna e Pare a violência atrás de portas fechadas. Repórteres lotavam a entrada, câmeras piscando. Os seguranças lutavam para segurar eles de volta. A reputação antes impecável da MediSync estava sangrando mais rápido do que qualquer comunicado da empresa poderia reparar. No Centro Médico Fitzmorris, Anna estava inconsciente do caos pela maior parte da manhã. As enfermeiras tinham mantido o celular dela desligado. Margaret sentou do lado da cama dela, lendo quieta, tentando proteger ela da tempestade lá fora. Mas quando a doutora Mitchell veio verificar os sinais vitais, a expressão dela entregou alguma coisa. Anna percebeu. Tá em todo lugar, não tá? A doutora Mitchell hesitou, depois assentiu. O vídeo vazou ontem à noite. Já viralizou. As redes estão chamando de incidente Fitzmorris. Anna olhou para as mãos dela, os dedos traçando a beira do cobertor do hospital. O incidente Fitzmorris, ela repetiu, quase sussurrando. Eles transformaram numa manchete. A mãe dela se inclinou para frente, pegando a mão dela. Não lê nada disso, querida. O mundo vai dizer o que quiser dizer. Você só foca em descansar. A voz de Anna era quieta mas firme. Não, mãe. O mundo deveria ver. Pela primeira vez, eles deveriam realmente ver que tipo de homem ele é. Naquela tarde, as linhas telefônicas do hospital tocaram sem parar. Jornalistas exigiam declarações. Pacientes paravam nos corredores para sussurrar. O nome Fitzmorris, uma vez um símbolo de confiança na saúde, agora estava misturado com escândalo e fúria.
Robert assistiu tudo se desenrolar do escritório dele, a expressão ilegível. Ele não tinha falado com a mídia, e não planejava. Ele sabia que o silêncio podia ser mais alto que qualquer declaração. Deixa a evidência falar por si mesma. Uma batida interrompeu os pensamentos dele. A assistente Emily entrou, segurando uma pilha de jornais. Todas as grandes veículos pegaram, ela disse. O Post, o Globe, até o Times. Eles estão chamando de primeiro caso público de violência doméstica no setor de tecnologia médica. Robert pegou um dos jornais. A primeira página mostrava a foto de Ethan ao lado da maca de Anna no hospital. A manchete dizia: violência por trás do sucesso, o escândalo Fitzmorris. Ele colocou o jornal devagar, a voz baixa. Bom, deixa eles falarem. Enquanto isso, o consultor jurídico de Ethan chegou no escritório dele carregando um arquivo de avaliações de danos. A gente tá em queda livre, ele disse. Mais 4 hospitais cortaram relações hoje. 2 investidores acabaram de congelar as contas. Você precisa emitir um pedido formal de desculpas. Ethan olhou fixo para ele. Um pedido de desculpas é fraqueza. É sobrevivência, o advogado rebateu. Agora você é tóxico. Você não pode comprar silêncio. Você não pode enterrar um vídeo desses. Ethan andava atrás da mesa, os punhos cerrados. Você acha que meu sogro tá por trás desse vazamento? O advogado hesitou. Não importa quem vazou. O que importa é que o Tribunal da Opinião Pública já passou julgamento. Por um momento, Ethan não disse nada. Ele olhou pela janela para a multidão crescente embaixo. Cartazes balançavam na chuva. As luzes da cidade refletiam nas poças, distorcendo os rostos das pessoas cantando o nome dele com nojo. Algo dentro dele se retorceu. Não remorso, mas raiva por perder o controle. Do outro lado da cidade, dentro do quarto de hospital dela, Anna rolou pelo celular pela primeira vez desde o ataque. Cada clipe reproduziu o momento em que ela foi atingida. O som a fez recuar, mas ela se forçou a assistir. Os lábios dela tremeram, mas os olhos permaneceram firmes. Eles finalmente veem, ela murmurou. Ele não pode mais se esconder atrás da empresa dele. A doutora Mitchell entrou quieta e ajustou os cobertores. Você é forte, Anna, ela disse. Mais forte do que ele jamais foi. Anna olhou para cima, lágrimas se formando mas não caindo. Eu ainda não sou forte. Mas vou ser. Quando a noite caiu, helicópteros de notícias pairavam sobre o Centro Médico Fitzmorris e a Torre Medicine. O horizonte da cidade brilhava com luz artificial. Pela primeira vez, o império de Ethan e a instituição de Robert estavam sendo falados na mesma frase. Não como parceiros, mas como inimigos em lados opostos da moralidade. Dentro do hospital, Robert ficou perto da janela do escritório dele, observando o brilho dos flashes de câmera à distância. Ele sabia que o próximo passo viria em breve. A indignação tinha feito seu trabalho. O mundo tinha virado os olhos em direção a eles. Agora era hora de ir além da raiva pública e entrar na ação. Ele pegou o telefone e ligou para o advogado dele. Prepara tudo, ele disse quieto. Amanhã a gente começa o processo legal. A cidade lá fora rugia com barulho e julgamento. Dentro, a voz calma de Robert carregava um tipo diferente de tempestade. A fúria pública tinha aberto a porta. O que vinha a seguir decidiria até onde a justiça poderia ir. Na manhã seguinte, o céu de Boston estava cinza e pesado, o tipo de céu que pressionava tudo embaixo dele. Dentro do Centro Médico Fitzmorris, as paredes zumbiam com o som de telefones e repórteres lá fora exigindo declarações. Mas num escritório de canto no último andar, o ar estava silencioso. O Dr. Robert Fitzmorris sentou atrás da mesa dele com as mãos entrelaçadas, olhando para uma pasta marcada Estratégia Legal, Medicine Systems. Do outro lado dele sentou Sarah Shen, uma advogada médica conhecida com reputação de precisão e controle. Ela ajustou os óculos e abriu a pasta. Eu revisei a filmagem, os depoimentos das testemunhas e os relatórios do hospital. A gente tem um caso sólido, ela disse. Mas a gente tem que ser metódico. Ele ainda está protegido por camadas corporativas e poder financeiro. Se a gente quer que isso se sustente, vamos precisar atacar em 2 frentes, pessoal e profissional. Robert assentiu devagar. Eu não me importo com a sobrevivência da empresa dele. Eu me importo que minha filha e a criança por nascer nunca estejam em perigo de novo. Sarah o estudou por um momento. Então vamos proceder com o processo em 2 partes. Acusações criminais por agressão e lesão corporal contra Anna Fitzmorris. Processos civis por trauma emocional e pré-natal.
e uma moção secundária para suspender as certificações federais da MedSync devido a violações éticas. Os olhos de Robert endureceram. Faz isso. Ela fechou a pasta. Vai ser protocolado até essa tarde. Lá embaixo na ala de recuperação, Ana sentou apoiada nos travesseiros. O hematoma tinha virado de vermelho para roxo profundo, se espalhando sob o olho dela. A mão dela descansava na barriga enquanto ela ouvia a mãe ler uma passagem de um livro, embora os pensamentos dela estivessem em outro lugar. Quando Sarah entrou, Ana imediatamente se endireitou. Senhora Fitzmaurice, Sarah cumprimentou gentilmente. Tô aqui para te explicar o que vai acontecer. Ana assentiu, a voz quieta. Você vai protocolar as acusações. Sim, Sarah disse. E vou te representar diretamente. Você não precisa testemunhar logo de cara. Vamos começar com o depoimento escrito e documentação médica. Uma vez que o caso for aberto, o tribunal vai convocar Ethan formalmente. Ana hesitou. Ele vai revidar. O tom de Sarah era calmo, quase reconfortante. Deixa ele. Homens como ele sempre acham que podem comprar silêncio. Mas no momento em que ele te bateu, ele desistiu desse poder. Margarete se aproximou e apertou a mão da filha. Você não tá sozinha nisso. Não mais. Naquele momento, numa torre de vidro do outro lado da cidade, Ethan sentou com a própria equipe jurídica dele. O ar na sala de reuniões estava grosso de frustração. O advogado dele, um homem de terno azul marinho com voz polida, colocou um documento na mesa. Você foi notificado, ele disse. Ana tá protocolando casos criminais e civis. O pai dela tá coordenando através do grupo Fitzmaurice. Você tá oficialmente sob investigação. Ethan se recostou, tentando mascarar o pânico subindo atrás dos olhos. Isso é um exagero, ele disse bruscamente. Ela tá emocional. O pai dela tá usando isso para me arruinar. O advogado não piscou. A percepção pública não liga para contexto. Tem um vídeo. Você bateu nela. Ela tá grávida. O país inteiro viu. Cada jurado vai entrar naquela sala com uma opinião. Ethan bateu a palma na mesa. O som ecoou pela sala. Então contraprocessa. Revida. Difamação, interferência nos negócios, qualquer coisa. O advogado dele hesitou. Isso é arriscado. Eu disse para fazer, Ethan estralou. Se eles querem guerra, eu vou dar uma. Pela tarde, ambos os processos foram protocolados. As manchetes atingiram a internet como um raio. Família Fitzmaurice processa fundador da MedSync por agressão. Ethan Fitzmaurice contra-processa por sabotagem corporativa. O público se dividiu instantaneamente. Nas redes sociais, apoiadores de Ana postaram mensagens de solidariedade. Grupos de defesa para sobreviventes de violência doméstica compartilharam a história dela. Enquanto isso, uma multidão menor mas vocal defendia Ethan, alegando preconceito da mídia. A cidade de Boston tinha se tornado um campo de batalha de opiniões, cada uma alimentada por raiva e descrença. No Centro Médico Fitzmaurice, Sarah se juntou a Robert na sala de conferências com pilhas de documentos. Nossa primeira audiência vai ser semana que vem, ela disse. Vamos pedir uma ordem de restrição temporária. Ele não vai poder se aproximar de Ana ou do hospital. Robert olhou para os papéis, o maxilar travado. Bom. Ele não pertence a lugar nenhum perto desse prédio. Do lado de fora do hospital, a multidão de manifestantes continuou a crescer. Alguns seguravam cartazes lendo justiça para Ana. Outros exibiam mensagens sobre segurança do paciente. Câmeras seguiam cada movimento que Robert fazia, embora ele se recusasse a falar publicamente. O silêncio dele o fazia parecer mais frio, mais forte. Um homem que deixava a lei falar por ele. Dentro do quarto de hospital dela, Ana assistiu à cobertura na televisão. Os âncoras discutiam o nome dela com o mesmo ritmo que usavam para escândalos políticos. A filha do Dr. Fitzmaurice está buscando justiça depois de ser agredida pelo marido, um âncora disse. O caso dela pode estabelecer um novo precedente para violência doméstica em corporações médicas de alto perfil. Ana silenciou o som. Ela olhou para o reflexo dela na tela escura. Eles falam de mim como se eu fosse uma história. Ela disse quieto. Mas eu ainda tô vivendo isso. A mãe dela escovou uma mecha de cabelo do rosto dela. Histórias podem mudar as coisas, querida. Às vezes o mundo precisa ver a verdade antes de poder agir. Naquela noite, Sarah sentou sozinha no escritório dela revisando documentos sob o brilho fraco de uma luminária de mesa. Ela tinha lidado com centenas de casos, mas poucos pareciam tão pessoais quanto esse. A filmagem passava de novo na mente dela. O som daquele tapa.
O momento em que a sala congelou. Ela abriu uma página em branco nas anotações e escreveu: estratégia. Segurar terreno, proteger a família, pressionar a investigação de ética. Do outro lado da cidade, Ethan ficou na frente de um espelho na cobertura dele. O reflexo dele parecia mais velho, mais duro. Repórteres tinham se reunido do lado de fora do prédio dele, gritando perguntas através da chuva. Ele os ignorou. Na mão dele, ele segurava uma cópia da contração dele. As palavras difamação e interferência olhavam para ele. Ele sussurrou para si mesmo: eles acham que podem me destruir. Eles não fazem ideia com quem estão lutando. Mas lá no fundo, as rachaduras estavam se espalhando. Ligações de investidores pararam. Convites para conferências médicas foram rescindidos. Até os aliados mais próximos dele estavam começando a se distanciar. O poder que ele uma vez exerceu tão facilmente estava escorregando pelos dedos. Enquanto isso, Robert voltou para casa tarde, exausto. Margaret o encontrou na porta com uma pergunta quieta. Você fez a coisa certa. Ele pausou antes de responder. Não existe coisa certa numa situação dessas. Só o que deve ser feito. Ela assentiu devagar. Então faz até o fim. Robert serviu um copo d'água e olhou pela janela. As luzes da cidade piscavam contra o pavimento molhado. Ele pensou na filha dele dormindo na cama do hospital, a mão dela descansando na barriga. Em algum lugar naquela quietude, ele encontrou a resposta. Ele voltou para Margaret e disse baixinho: amanhã a gente vai pro tribunal. Lá fora, o trovão rolou de novo, ecoando pelo horizonte. Não era só uma tempestade mais. Era o som de uma guerra legal que finalmente tinha começado. O ar dentro do quarto do hospital estava pesado, como se as próprias paredes estivessem segurando a respiração. O bip constante das máquinas preenchia o silêncio, devagar e firme no começo, depois irregular. A chuva lá fora batia gentilmente na janela, um ritmo que combinava com o batimento cardíaco de Anna Whitmore. Os olhos dela estavam meio abertos, olhando pro teto enquanto a mente dela vagava para algum lugar bem longe. A dor na cabeça tinha diminuído, mas a dor no peito era implacável. Cada vez que ela fechava os olhos, ela via o mesmo momento. A mão dele subindo, o som do impacto, o chão correndo em direção a ela. As enfermeiras se moviam quietas, ajustando monitores, sussurrando entre elas. Uma delas olhou para a tela mostrando o batimento cardíaco do bebê. O ritmo disparou, depois estabilizou de novo. Pressão arterial ainda alta, ela disse baixinho. Vamos manter ela em observação. A doutora Mitchell entrou no quarto, o jaleco branco levemente úmido da chuva lá fora. Ela ofereceu um pequeno sorriso que não chegou bem nos olhos. Como a gente está se sentindo hoje? Ana virou a cabeça devagar. Eu não sei. Tudo parece pesado. Isso é normal, a doutora Mitchell respondeu gentilmente. Seu corpo ainda está se recuperando do trauma. Mas o coração do seu bebê é forte. Ela está aguentando. As palavras eram para confortar, mas elas fizeram a garganta de Ana apertar. Eu é que deveria estar aguentando por ela. Ela sussurrou. Do lado de fora do quarto, Robert ficou de braços cruzados, observando através do vidro. A expressão dele era ilegível, mas os olhos dele traíam exaustão. Ele tinha ficado acordado por 36 horas seguidas, supervisionando tanto o cuidado da filha quanto a equipe jurídica do hospital. Quando a doutora Mitchell saiu, ele virou para ela imediatamente. Me fala a verdade, ele disse quieto. Quão ruim tá? Ela tá estável, a doutora Mitchell disse. Mas os níveis de estresse dela tão perigosamente altos. O bebê tá respondendo a cada pico na pressão arterial dela. Se isso continuar, a gente pode ter que considerar parto prematuro. Os ombros de Robert endureceram. Cedo demais, ele murmurou. Ela só tem 34 semanas. A doutora Mitchell assentiu. É por isso que a gente tá monitorando de perto. Ela precisa de calma, descanso e sem mais choques emocionais. Robert olhou de volta através do vidro. A mão da filha dele descansava protetoramente sobre a barriga. Calma, ele repetiu baixinho. Isso não é algo que a gente possa prometer para ela agora. Dentro do quarto, Margaret sentou do lado da cama, tricotando quieta. O clique rítmico das agulhas encheu o espaço com um tipo estranho de paz. Ana observou as mãos da mãe se moverem. Você ainda lembra como fazer isso? Ela perguntou fracamente. Margaret sorriu. Sua avó me ensinou quando eu tinha mais ou menos sua idade. Me ajuda a pensar, me ajuda a respirar. Ana olhou em direção à janela onde a chuva escorria em linhas prateadas finas. Tudo parece que tá desmoronando, mãe. O mundo lá fora odeia ele.
mas eu ainda não consigo parar de ouvir a voz dele. Cada vez que eu fecho os olhos, eu ouço. Margarete colocou o tricô de lado e pegou a mão da filha. Você sobreviveu a ele. Isso é o que importa agora. Você e seu bebê estão seguros aqui. O resto vai se resolver. Ana tentou acreditar. Ela queria, mas segurança parecia frágil, como vidro que podia estilhaçar a qualquer segundo. A data do tribunal estava a dias de distância, e repórteres ainda esperavam nos portões do hospital. Até as enfermeiras sussurravam quando passavam pela porta dela. O país inteiro parecia estar assistindo ela, mas nenhum deles conseguia entender o que significava viver com aquele medo. Naquela noite, a chuva virou trovão. Raios piscaram contra a janela, iluminando o quarto em explosões breves de branco. Ana acordou de repente, o coração batendo forte. O monitor ao lado da cama dela começou a apitar mais rápido. Ela apertou o botão de chamada, a voz fraca. Enfermeira, por favor. Tem algo errado. Em segundos, a porta se abriu violentamente. A doutora Mitchell e duas enfermeiras correram para dentro. Tá tudo bem, Ana, a doutora disse firmemente. Só respira para mim, devagar e constante. Ana apertou a barriga. Tá doendo. Ela tá se mexendo demais. A doutora Mitchell checou o monitor. Frequência cardíaca elevada. A gente precisa estabilizar a pressão dela. As enfermeiras ajustaram o soro. Os movimentos delas rápidos mas controlados. Uma delas falou baixinho com Ana, contando as respirações. A tempestade lá fora ficou mais alta. Trovão rolou pela cidade como um tambor raivoso. Robert e Margarete chegaram momentos depois, ambos pálidos de medo. O que aconteceu? Robert exigiu. A voz da doutora Mitchell permaneceu calma. Uma resposta ao estresse. Ela tá tendo contrações. A gente tá tentando desacelerar elas. Ana ofegou por ar, apertando a mão do pai. Não deixa eles levarem ela ainda. Por favor, ela chorou. Robert apertou a mão dela, forçando a voz a permanecer firme. Ninguém vai levar ela, querida. Vocês duas vão ficar bem. Por horas, a tempestade rugiu lá fora enquanto os médicos trabalhavam para estabilizar a condição dela. Por fim, perto da meia-noite, os monitores começaram a desacelerar. A frequência cardíaca do bebê se equilibrou. A doutora Mitchell exalou quieta. A gente tá livre, ela disse. Ela só precisa de descanso. Quando a equipe saiu, só a família permaneceu. Margarete limpou o suor da testa de Ana e sussurrou. Você nos assustou pra caramba. Ana deu um sorriso fraco e cansado. Eu mesma me assustei também. Robert ficou perto da janela, olhando para a cidade embaixo. As nuvens da tempestade estavam começando a se abrir, luz fraca brilhando em telhados molhados. Pela primeira vez, ele se permitiu respirar. Mas abaixo daquele alívio estava uma raiva quieta. Ele tinha assistido a filha dele quase perder a criança por causa da crueldade de um homem. Nenhum processo podia desfazer isso. Nenhum veredito podia apagar o medo que ele tinha visto nos olhos dela. Quando Ana finalmente adormeceu, Margarete a cobriu com um cobertor quente. Robert virou para a esposa. Amanhã, ela precisa de paz, ele disse baixinho. Sem ligações, sem câmeras. Margarete assentiu. Eu vou garantir isso. Mas quando Robert saiu do quarto, o celular dele vibrou. Era uma mensagem de Sarah Shen. Os advogados de Ethan protocolaram uma nova moção. Ele está solicitando direitos temporários de visitação. Robert olhou fixo para as palavras, o aperto dele apertando no telefone. O som da tempestade lá fora parecia subir de novo, embora a chuva tivesse parado. Ele andou devagar pelo corredor, cada passo medido e deliberado. Na UTI, as máquinas continuaram seu ritmo firme. Ana dormiu, as mãos ainda descansando protetoramente na barriga. O batimento cardíaco fraco da criança por nascer ecoou através do monitor, suave mas persistente. Lá fora, as nuvens começaram a se abrir, revelando uma lasca de luz matinal pálida. A tempestade tinha passado por enquanto. Mas na quietude que se seguiu, uma nova já estava se formando. A noite cheirava a chuva e antisséptico. Dentro da ala de parto do Centro Médico Whitmore, as luzes estavam baixas e o ar pulsava com urgência quieta. Enfermeiras se moviam rapidamente entre estações, vozes baixas mas firmes. No fim do corredor, um único quarto brilhava sob luz branca suave. Dentro, Ana Whitmore estava em trabalho de parto. Eram 3 semanas cedo demais. A doutora Mitchell ficou ao lado da cama, a voz dela calma mas firme. Você tá indo muito bem, Ana. Só continua respirando devagar e constante.
Ana apertou as barras da cama do hospital. Suor se formava na testa dela. O cabelo dela grudava na pele. Tá cedo demais, ela ofegou. Ela não tá pronta. A doutora Mitchell encontrou os olhos dela. Às vezes os bebês decidem por si mesmos. Você só tem que ajudar ela a encontrar o caminho. Robert e Margaret esperavam do lado de fora do quarto, ambos pálidos de preocupação. Eles conseguiam ouvir vozes abafadas, o bip rítmico de máquinas e os gritos ocasionais de Ana. Robert ficou imóvel, as mãos apertadas com força atrás das costas. Cada instinto dizia para ele entrar, fazer alguma coisa, mas tudo o que ele podia fazer era esperar. Quando a porta abriu, uma enfermeira saiu. Dr. Fitzmorris, ela disse, sem fôlego. A frequência cardíaca do bebê tá caindo. A gente pode precisar levar ela pro parto de emergência. A garganta de Robert apertou. Faz o que tem que fazer, ele disse. A voz dele saiu baixa mas firme. Dentro, o mundo de Ana tinha se estreitado para dor e som. Os monitores apitavam mais rápido. Cada músculo no corpo dela ardia. Ela conseguia sentir a força dela sumindo, mas ela se recusava a desistir. Fica comigo, ela sussurrou para a barriga. Só fica comigo mais um pouquinho. A voz da doutora Mitchell cortou o barulho. A gente tá quase lá. Mais um empurrão. A tempestade que tinha pairado sobre a cidade por dias finalmente tinha quebrado. A chuva martelava nas janelas do hospital, o vento uivando pelos ventiladores. Naquele momento, o tempo pareceu se esticar. Ana empurrou com o último da força dela, o corpo tremendo. Então, silêncio. Por alguns segundos insuportáveis. Ninguém se mexeu. O monitor desacelerou. O quarto congelou. Ana sentiu o mundo inclinar ao redor dela. Por que ela não tá chorando? Ela sussurrou. Então veio um som tão pequeno e frágil que parecia parar o tempo. Um único choro, suave no começo, depois mais forte. A voz da enfermeira tremeu de alívio. Ela tá respirando. O bebê tá respirando. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Ela estendeu a mão fracamente enquanto a enfermeira levantava a recém-nascida minúscula nos braços dela. A pele do bebê estava rosa e quente, o choro dela agudo e real. Ana a segurou perto, sussurrando através das lágrimas. Você conseguiu. Você tá aqui. Lá fora, Robert ouviu o som do choro do bebê e exalou uma respiração que ele não tinha percebido que estava segurando. Margaret desabou nos braços dele, soluçando quieta. Ela tá viva, ela disse. Graças a Deus ela tá viva. Minutos depois, a enfermeira abriu a porta. Vocês gostariam de conhecer a neta de vocês. Robert entrou, cada passo devagar, quase reverente. A iluminação dura suavizou quando ele alcançou o lado da cama. Ana olhou para cima, pálida mas sorrindo fracamente. Pai, ela disse, a voz fraca. Essa é a Hope. Ele olhou para baixo pro rostinho minúsculo enrolado num cobertor branco macio. Os olhos do bebê estavam fechados, os dedinhos enrolados com força. Por um momento, Robert não conseguiu falar. Então ele tocou a mão dela gentilmente, a voz dele quebrando. Hope, ele repetiu. Esse é o nome certo. Margaret se juntou a ele, lágrimas brilhando nos olhos. Ela parece igualzinha a você quando você nasceu, ela sussurrou para Ana. Ana sorriu fraca. Então talvez ela seja tão forte quanto você. A enfermeira ajustou os monitores e sorriu. Mãe e bebê tão estáveis agora. Vão levar elas para a recuperação logo. Por um breve momento, a paz encheu o quarto. O som da chuva suavizou, e o caos do mundo lá fora parecia distante. Mas a paz, como Robert sabia muito bem, era frágil. Lá embaixo, do lado de fora da entrada do hospital, luzes piscando e vozes gritando quebraram a calma. Repórteres tinham se reunido apesar da tempestade. Câmeras estavam apontadas para as portas, esperando um vislumbre de qualquer um da família Fitzmorris. Entre eles estava Ethan Fitzmorris, segurando um buquê de lírios brancos. O casaco dele estava encharcado da chuva, mas ele não parecia notar. As câmeras viraram em direção a ele assim que ele apareceu. Sr. Fitzmorris, um repórter gritou. É verdade que sua esposa deu à luz essa noite. Ethan forçou um sorriso. Sim, ele disse, a voz dele ensaiada. Eu só quero ver minha esposa e minha filha. Eu cometi erros, mas um pai tem o direito de estar lá. A multidão zumbiu com perguntas. Você se arrepende do que aconteceu? Você vai enfrentar as acusações? Você está buscando custódia? Ethan os ignorou e começou a andar em direção às portas do hospital. Seguranças bloquearam o caminho dele. Senhor, você não tem permissão para entrar, um disse.
A família Whitmore solicitou privacidade. Eu sou o marido dela, Ethan estralou. Vocês não podem me impedir. Antes que os seguranças pudessem responder, as portas do hospital se abriram de novo. Robert saiu, a figura dele emoldurada pela luz do saguão. A multidão ficou em silêncio. Ethan congelou quando viu ele. A voz de Robert atravessou o barulho da chuva. Se você der mais um passo, eu vou mandar te removerem. Ethan cerrou o maxilar. Eu vim ver minha filha. A expressão de Robert não mudou. Você perdeu esse direito no momento em que bateu nela. Você não vai entrar nesse hospital. Nem essa noite. Nem nunca. Flashes de câmera explodiram como raios. Repórteres gritaram perguntas, mas Robert não piscou. A voz calma e medida dele cortou o caos. Esse hospital é um lugar de cura, não um palco para redenção. Ele virou e voltou para dentro. Os seguranças fecharam as portas atrás dele. Lá fora, Ethan ficou imóvel na chuva, o buquê dele pendurado frouxo na mão. As câmeras captaram cada detalhe. O cabelo molhado grudado na testa dele, o olhar vazio nos olhos. Dentro, Robert voltou pro quarto. Anna olhou para cima para ele, o bebê dela dormindo tranquilamente contra o peito. Ele estava aqui, ela perguntou. Ele tentou, Robert disse quieto. Mas ele foi embora agora. Ela sentiu, os olhos pesados. Bom. Robert puxou uma cadeira mais perto da cama dela. Por muito tempo, ele só observou o pequeno embrulho nos braços dela. O som constante da respiração do bebê encheu o quarto. Lá fora, a tempestade começou a desaparecer. As luzes da cidade refletiam nas ruas molhadas, transformando tudo em prata e imóvel. Anna fechou os olhos e sussurrou. Ela tá segura agora. Robert estendeu a mão e tocou gentilmente a cabeça do bebê. Sim, ele disse baixinho. Ela tá segura. Mas lá no fundo, ele sabia que a batalha não tinha acabado. O mundo lá fora dessas paredes já estava preparando a próxima manchete, o próximo ataque. A tempestade tinha se acalmado pela noite, mas amanhã traria uma nova luta. Uma que alcançaria além de hospitais e casas, entrando em tribunais e câmeras. Ele olhou mais uma vez para a neta e sussurrou. Descansa enquanto pode, pequenina. Amanhã o mundo vai saber seu nome. A chuva tinha parado, mas a cidade ainda parecia encharcada nas consequências da tempestade. Dentro dos corredores silenciosos do Centro Médico Whitmore, o cheirava a café e novos começos. Hope Whitmore dormia tranquilamente nos braços da mãe, sem saber que lá fora dessas paredes, o império do pai dela estava começando a desmoronar. A tempestade que tinha trazido ela ao mundo tinha apenas começado para Ita. Naquela manhã, Sarah Shen chegou no hospital com uma pasta pressionada contra o peito. A expressão dela estava calma mas focada. Ela foi direto pro escritório de Robert, onde ele estava revisando uma pilha de documentos legais. A gente recebeu algo, ela disse, colocando a pasta na mesa. Uma fonte anônima acabou de mandar isso pro meu escritório. Você vai querer ver. Robert abriu a pasta. Dentro estavam dezenas de e-mails impressos e registros de dados. A testa dele franziu enquanto ele escaneava as primeiras linhas. O que eu tô olhando? Correspondências internas da MedSync, Sarah explicou. Eles mostram que Ita autorizou acesso a registros hospitalares confidenciais, arquivos de pacientes, sistemas de cobrança, até dados de pesquisa privados. Ele tem vendido informação médica para corporações terceiras há anos. Robert olhou para cima devagar. Isso é crime federal. Violações de PAUA, Sarah confirmou. Se isso aqui for autêntico, ele pode enfrentar processo criminal. O remetente disse que mais evidências estão vindo. Robert se recostou, exalando pesado. Quem mandou? Sem nome. Só uma mensagem. Justiça deveria ser pública. Do outro lado da cidade, num apartamento apertado que cheirava a café requentado e tinta de impressora, uma ex-analista da MedSync chamada Raquel Maurice apertou enviar em outro e-mail criptografado. As mãos dela tremiam. Ela tinha sido parte da equipe de dados de Ethan por 3 anos. Ela tinha visto a manipulação silenciosa de dados de pacientes, o dinheiro fluindo para contas offshore, os contratos escondidos assinados em salas fechadas. Quando ela viu o vídeo dele batendo na esposa grávida, algo dentro dela quebrou. Ela não podia mais ficar em silêncio. Ao meio-dia, a equipe jurídica de Sarah tinha verificado os arquivos. Eram reais. Ela rascunhou uma carta oficial para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos e anexou cada pedaço de evidência. A mensagem dela era clara. MedSync Systems violou conscientemente leis federais de privacidade do paciente para lucrar. Enquanto isso,
Notícias do vazamento de dados alcançaram a mídia antes que o governo pudesse agir. Uma por uma, manchetes apareceram pelo país. Escândalo se aprofunda. Fundador da Med5 acusado de exploração de dados. Ethan Fitzmorris enfrenta novas alegações em meio ao caso de agressão. A história se espalhou como fogo. A filmagem do ataque ainda estava fresca na mente das pessoas. Mas agora tinha algo ainda mais sombrio, prova de que o homem por trás do império médico tinha construído sucesso em traição e ganância. Âncoras de televisão chamaram de maior violação ética na saúde moderna. Cada noticiário mostrava as mesmas duas imagens: o punho de Ethan levantado dentro da clínica e uma planilha de dados roubados de pacientes. Na ala de recuperação do hospital, Anna assistiu à transmissão na pequena televisão montada na parede. Hope dormia ao lado dela, enrolada num cobertor rosa macio. Margaret sentou na beira da cama, o rosto pálido mas orgulhoso. Tá tudo saindo agora, ela disse quieta. As pessoas estão finalmente vendo quem ele realmente é. A voz de Anna era suave. Isso não faz a dor desaparecer, mas talvez faça ela significar algo. A doutora Mitchell entrou carregando uma prancheta. Você vai ter alta em 2 dias, ela disse. O bebê tá indo bem. Vocês duas estão. Anna sorriu fraco. Obrigada por tudo, doutora. A doutora Mitchell hesitou antes de falar. Você é mais forte do que pensa, Anna. O que você fez, enfrentando ele, tá dando coragem para muitas mulheres. Lá fora, equipes de câmera alinhavam a entrada do hospital. Repórteres gritavam perguntas para qualquer um que entrasse ou saísse, mas Robert permaneceu em silêncio. O foco dele estava no próximo passo. No escritório dele, ele e Sarah se prepararam para a audiência federal que se seguiria. Uma vez que o Departamento de Saúde confirmar a autenticidade, Sarah disse, o FBI vai se envolver. Não é mais só um caso civil. Robert assentiu. Então a gente deixa o sistema funcionar. A gente não precisa destruir ele. As próprias ações dele vão fazer isso. Do outro lado da cidade, na cobertura escurecida dele, Ethan sentou sozinho, cercado de garrafas vazias e telas brilhando. O celular dele vibrava constantemente. Ligações perdidas, alertas do advogado, atualizações de notícias. As palavras borravam juntas até não significarem nada. A voz do advogado dele veio pelo viva-voz. Ethan, isso é sério. Eles têm registros de dados. Você precisa cooperar antes que eles façam exemplo de você. A voz de Ethan estava rouca. Eles não vão me tocar. Eu construí a espinha dorsal médica dessa cidade. Eles precisam de mim. Não, o advogado disse categoricamente. Não precisam mais. Por um momento, o silêncio encheu o quarto. Ethan olhou para o reflexo dele na parede de vidro, os olhos vermelhos e vazios. As luzes da cidade embaixo pareciam distantes, como um mundo que não pertencia mais a ele. Ele agarrou uma garrafa e jogou pela sala. Ela estilhaçou contra a parede, deixando listras de vinho tinto pingando pela pintura branca. Mais tarde naquela noite, a submissão anônima de Raquel Maurice alcançou um jornalista investigativo local, Thomas Gray. Em horas, ele transmitiu um relatório completo intitulado Os Arquivos Med5. A transmissão expôs como Ethan tinha manipulado parcerias hospitalares para coletar dados privados de milhões de pacientes, vendendo acesso para companhias de seguro e empresas farmacêuticas. O relatório citou leis federais, entrevistou denunciantes e terminou com uma declaração da própria Sarah Shen. Esse caso não é mais sobre uma família. É sobre a integridade da saúde. A resposta do público foi explosiva. As redes sociais encheram de raiva. Pacientes exigiram respostas. Hospitais pelo estado terminaram seus contratos com a Med5. As ações despencaram da noite pro dia. No centro médico Fitzmorris, Robert assistiu à transmissão em silêncio. Margaret ficou atrás dele, a mão dela descansando no ombro dele. Você fez o que precisava ser feito, ela disse baixinho. Robert balançou a cabeça. Não, a verdade fez. Tudo que a gente fez foi deixar ela respirar. No quarto dela, Anna desligou a TV e olhou para baixo para a filha dormindo. O subir e descer suave do peito do bebê lembrou ela porque ela tinha sobrevivido. Ela sussurrou. Você nunca vai conhecer o mundo que ele construiu. Você vai construir o seu próprio. Lá fora, o trovão roncou fracamente à distância. Não era uma tempestade, mas algo mais quieto, o som da mudança. Por Boston, escritórios estavam esvaziando, contratos se dissolvendo, reputações caindo. Numa pequena redação no centro, Thomas Gray terminou a transmissão dele com uma linha final que ecoou pelas ondas.
Uma vez saudado como visionário, Ethan Fitzmorris agora enfrenta acusações de trair tanto sua família quanto os próprios pacientes que ele alegou servir. O império dele está desmoronando, e as pessoas que ele machucou estão finalmente sendo ouvidas. Naquele mesmo momento na cobertura dele, Ethan desligou a televisão. A tela ficou preta, deixando o reflexo dele olhando de volta. O homem no vidro parecia mais velho, quebrado e irreconhecível. O silêncio que se seguiu era mais pesado que qualquer acusação. De volta ao hospital, os corredores estavam quietos. A tempestade tinha se movido para fora do prédio agora, para as ruas, para os tribunais, para as manchetes. Ana ficou acordada na luz fraca, ouvindo a filha respirar. No silêncio, ela sentiu algo que não tinha sentido em meses. Paz. Frágil mas real. A verdade não estava mais enterrada. Estava viva, se movendo pelo mundo como luz do sol através de nuvens quebradas. Imparável agora. E quando o amanhecer se aproximou, a primeira luz tocou as janelas do hospital, transformando o vidro em dourado. Pela primeira vez em muito tempo, o mundo parecia pronto para começar de novo. O tribunal no centro de Boston ficava alto sob um céu cinza de inverno. Os degraus de mármore brilhavam da chuva matinal e o ar zumbia com tensão. Repórteres encheram a praça lá fora, microfones levantados, câmeras apontadas para as pesadas portas de madeira. As manchetes já tinham chamado de o caso que abalou a Medicine. Dentro, os corredores ecoavam com passos e antecipação sussurrada. O cheiro de papel, tinta e desinfetante pairava no ar. No centro de tudo sentou Ethan Fitzmorris, num terno escuro que não cabia mais no orgulho dele. O cabelo dele estava desgrenhado, o rosto pálido de noite sem dormir. O executivo confiante que uma vez comandava as salas de reunião agora sentava atrás de uma mesa de defesa, as mãos cerradas, os olhos vazios. Do outro lado do corredor, Ana Fitzmorris sentou com a advogada dela, Sarah Shane. Ela usava um vestido azul marinho simples, o cabelo preso com cuidado. A expressão dela estava calma, embora os dedos tremessem levemente no colo. Ao lado dela sentaram Robert e Margaret, a presença deles quieta mas firme. Na galeria atrás deles, membros do público e da imprensa encheram cada assento. O zumbido de vozes sussurradas parecia o prelúdio de uma tempestade. Quando o oficial de justiça pediu silêncio, o tribunal se acalmou. O juiz entrou, a toga preta fluindo atrás dele, a expressão severa mas medida. Este tribunal está agora em sessão para o caso da Commonwealth de Massachusetts versus Ethan Fitzmorris, ele anunciou. As palavras ecoaram como um veredito próprio. A acusação começou com precisão. A promotora principal, uma mulher chamada Carla Reis, falou claramente e sem teatralidade. Este caso é sobre poder e consequência, ela disse. O réu usou a riqueza dele para machucar aqueles mais próximos a ele e para explorar a confiança de milhões de pacientes por esse país. Hoje, vamos mostrar não só a violência que ele infligiu na esposa dele, mas o engano que infectou a empresa inteira dele. Ela virou em direção à tela onde um monitor grande estava pronto. A evidência vai falar por si mesma. O primeiro vídeo tocou. O quarto ficou em silêncio quando a filmagem da clínica odontológica apareceu na tela. A mão de Ethan subiu. O som do tapa estralou pelos alto-falantes, e o corpo de Ana caiu no chão. O vídeo era breve, mas o peso dele permaneceu no ar. Ninguém respirou até as luzes voltarem. A voz de Carla quebrou o silêncio. Senhoras e senhores do júri, isso não é um acidente. Isso não é um mal-entendido. Esse é um homem que acreditou que era intocável. Ethan olhou fixo para a mesa, o maxilar tenso, se recusando a olhar para cima. O advogado dele mudou desconfortável ao lado. A próxima testemunha foi a doutora Laura Mitchell. Ela descreveu o dia do ataque em detalhe preciso, a voz firme. Quando eu entrei no quarto, a senhora Fitzmorris estava no chão. Ela estava sangrando. Ele estava em pé sobre ela, dizendo que ela estava exagerando. Isso é algo que eu nunca vou esquecer. Quando interrogada pela defesa, a doutora Mitchell não vacilou. Não existe quantidade de estresse que justifique bater numa mulher grávida, ela disse. O quarto murmurou em concordância silenciosa. Mais tarde, Sarah Shane apresentou a evidência digital dos arquivos internos da Medicine. Gráficos apareceram no projetor mostrando transferências de dados não autorizadas e transações offshore. Esses registros provam que Ethan Fitzmorris usou o acesso dele à informação médica privada para lucro, Sarah disse. Ele violou lei federal, traiu confiança de pacientes e manipulou parcerias para construir um império em ética roubada. O tribunal zumbiu enquanto cada novo pedaço de evidência aparecia. Jornalistas digitavam furiosamente, as telas deles iluminando as filas atrás da galeria.
Ethan finalmente olhou para cima, a voz baixa mas amarga. Você acha que eu sou o único que fez isso? Ele murmurou. O juiz o avisou para permanecer em silêncio. Pela tarde, a defesa chamou suas testemunhas. Ex-funcionários que falaram do brilhantismo dele, investidores que elogiaram a visão dele. Mas cada palavra parecia vazia contra o pano de fundo do vídeo, ainda passando na mente de todos. Os rostos dos jurados estavam sérios, as expressões endurecendo conforme o dia avançava. Durante o intervalo, Ana sentou quieta no corredor, as mãos dobradas em volta de uma foto da filha recém-nascida. O som de passos e conversas murmuradas a cercavam. Sarah sentou ao lado dela. Você não precisa testemunhar, ela lembrou baixinho. A evidência é forte o suficiente. Ana balançou a cabeça. Eu preciso. Não por ele, mas por ela. Para minha filha saber que eu não fiquei em silêncio. Quando o julgamento recomeçou, o tribunal ficou imóvel. Ana subiu ao banco de testemunhas. O juramento pareceu pesado na língua dela. A voz dela tremeu no começo, mas ficou mais firme com cada palavra. Eu amei ele uma vez, ela disse. Eu acreditei que ele era gentil, que ele ia me proteger. Mas amor não desculpa a violência. Nenhuma quantidade de dinheiro ou poder torna aceitável machucar outra pessoa. Ela pausou, olhando brevemente em direção a Ethan, que se recusou a encontrar os olhos dela. Aquele dia na clínica, eu não estava só com medo por mim. Eu estava com medo pela minha filha. E eu prometi a ela que se a gente sobrevivesse, eu nunca deixaria ninguém nos silenciar de novo. O quarto estava silencioso quando ela desceu. Até o juiz pareceu momentaneamente imóvel. Os argumentos finais vieram no dia seguinte. A voz de Sarah era clara e resoluta. A lei existe para proteger aqueles que não podem se proteger. Hoje, a evidência mostrou que o réu quebrou aquela confiança na casa dele, no casamento dele e na profissão dele. É hora de responsabilidade. Quando o júri saiu para deliberar, o tribunal esvaziou devagar. Horas passaram. A chuva começou a cair de novo, manchando as janelas altas do tribunal. Dentro da área de espera, Robert andava em silêncio enquanto Margaret segurava a mão de Ana. Por fim, a voz do oficial de justiça chamou. O júri chegou a um veredito. Todos se levantaram quando os jurados voltaram para a sala. O porta-voz entregou o papel para o juiz, que leu com cuidado antes de falar. Sobre a acusação de agressão agravada, consideramos o réu Ethan Fitzmaurice culpado. Sobre a acusação de acesso e venda ilegal de dados médicos, culpado. Sobre a acusação de violação de prática ética sob lei federal, culpado. Uma onda de murmúrios varreu o tribunal. Repórteres digitavam freneticamente. Ethan sentou imóvel, o rosto pálido, os lábios apertados. O juiz continuou. O réu é por meio deste sentenciado a 3 anos de prisão suspensa, confisco total da Medisync Systems e revogação permanente de todas as licenças profissionais relacionadas à tecnologia médica. Este tribunal ordena a restituição às vítimas da má conduta corporativa dele. Robert fechou os olhos brevemente, alívio se misturando com tristeza. Margaret apertou o braço dele. Ana não chorou. Ela só olhou para frente, respirando devagar, o coração dela finalmente calmo. Quando o oficial de justiça levou Ethan embora, ele virou uma vez, olhando em direção a Ana. Os olhos dele se encontraram pelo segundo mais breve, depois se separaram. Ela não sentiu ódio. Só a certeza quieta de que a justiça tinha falado. Do lado de fora do tribunal, a chuva virou luz do sol. Repórteres gritaram perguntas. Flashes explodiram, mas Ana passou por eles em silêncio. Robert seguiu ao lado dela, a mão dele descansando no ombro. Quando eles alcançaram o final dos degraus, Ana olhou para o céu. Acabou, ela disse baixinho. Robert assentiu. Não. Tá começando. Juntos, eles andaram em direção ao carro esperando, o tribunal atrás deles desaparecendo no barulho da cidade. Em algum lugar acima, as nuvens estavam se separando, e a primeira luz de paz estava encontrando o caminho. 1 ano depois, a cidade de Boston parecia diferente. O ar parecia mais leve, como se a longa sombra que uma vez a cobriu tinha finalmente se levantado. O nome Fitzmaurice não era mais sussurrado em tribunais ou debatido em painéis de notícias. Agora representava algo novo: esperança, resiliência e a força silenciosa daqueles que sobreviveram. Na beira da cidade, o antigo prédio da Clínica Odontológica Familiar de Brooklyn tinha sido renovado. A placa lá fora brilhava sob o sol matinal. Clínica Certificada Segura, Fundação Hope para a Segurança Familiar. O mesmo lugar onde a violência uma vez tinha explodido agora era um santuário. A área de espera estava pintada em tons suaves de azul e branco.
O cheiro fraco de lavanda substituiu o velho cheiro forte de desinfetante. Fotos de famílias sorrindo alinhavam as paredes. Não parecia nada com o lugar que tinha começado tudo. Dentro, Anna Whitmore se movia com cuidado pelo corredor, segurando uma prancheta cheia de horários de voluntários. A filha dela andava ao lado, agarrando um ursinho de pelúcia pequeno. Hope estava andando agora, o riso dela ecoando suavemente contra as paredes recém-pintadas. Cada som lembrava Anna de quão longe elas tinham vindo. Bom dia, senhora Whitmore, disse uma enfermeira jovem ao passar. O novo grupo de voluntários acabou de chegar da universidade. Anna sorriu. Perfeito. Vamos levar eles para a sala de conferências. A fundação tinha crescido rapidamente. O que começou como uma pequena iniciativa financiada pelo hospital do pai dela tinha se tornado um programa em toda a cidade. Médicos, enfermeiros e assistentes sociais se reuniam para aprender como identificar os sinais de alerta de abuso doméstico em pacientes. Todo mês, mais clínicas se juntavam à rede. Todo mês, mais vidas eram salvas quietamente antes que as manchetes pudessem existir. Robert chegou alguns minutos depois, segurando uma pilha de documentos. O cabelo dele tinha ficado mais grisalho, mas o passo dele ainda era firme. Quando ele viu a filha e a neta esperando na recepção, ele sorriu. Um sorriso genuíno que tinha levado meses para ele encontrar de novo. Você tá cedo, ele disse. Anna olhou para cima da prancheta. Eu gosto de ver antes de todo mundo chegar. É tranquilo. Robert entregou a pasta para ela. Essas são as aprovações finais para a expansão estadual. O governador assinou essa manhã. Anna pegou os papéis, os olhos brilhando. Isso é incrível. Eu nunca pensei que ia acontecer tão rápido. Você mereceu, Robert disse. Você transformou algo terrível em algo que pode curar outros. Isso não é sorte. É propósito. Hope estendeu a mão pro avô, as mãozinhas pequenas agarrando a beira do casaco dele. Ele a levantou facilmente, sorrindo enquanto ela puxava brincalhona a gravata dele. Você tá ficando pesada. Pequenina, ele disse baixinho. Muitas maçãs. Ela tá crescendo rápido, Anna disse. Ela come tudo agora. Robert riu quieto. Bom. Ela vai precisar da força. Eles andaram juntos pelo corredor. Nas paredes, placas exibiam a declaração de missão da fundação. Proteger famílias através de conscientização, compaixão e ação. Embaixo pendurou uma foto de Anna segurando Hope no dia em que a clínica reabriu. Na foto, a luz da janela emoldurava elas duas como luz do sol depois de uma tempestade longa. Margaret logo se juntou a eles, carregando uma bandeja de café e muffins. A reunião da equipe tá pronta, ela disse. E a imprensa tá esperando suas observações finais. Anna levantou uma sobrancelha. Imprensa de novo. Robert sorriu fraco. Eles amam uma história de redenção. Ela suspirou, meio divertida, meio nervosa. Desde que eles não transformem num espetáculo. Eles não vão, ele assegurou. Eles estão aqui para escutar. A sala de conferências estava cheia de médicos, voluntários e jornalistas. As câmeras eram pequenas dessa vez, discretas. Ninguém estava procurando escândalo mais. Eles estavam lá para documentar esperança. Anna foi pro pódio. O mesmo pódio usado em cada cúpula médica que o pai dela uma vez hospedou. Por um momento, ela sentiu o pulso acelerar. Mas quando ela olhou para as caras na frente dela, pessoas que queriam fazer diferença, o medo sumiu. Obrigada a todos por estarem aqui. Ela começou. 1 ano atrás, eu entrei no hospital apavorada, quebrada e sem saber se minha filha ia viver. Eu pensei que minha vida estava terminando. Mas hoje, em pé aqui, eu percebo que só estava começando. O que aconteceu comigo nunca vai me deixar. Mas não me define. O que nos define é o que a gente faz depois da dor. O que a gente constrói dela. Ela pausou, o olhar suavizando enquanto olhava para baixo para Hope, que estava sentada no colo de Margaret na primeira fila. Essa fundação existe para que ninguém mais tenha que sofrer em silêncio. A gente acredita em reconhecimento precoce, em proteção e em educação. A gente acredita em mudar como o mundo vê vítimas. Não como fracas, mas como sobreviventes. Aplausos encheram a sala. O som era gentil, respeitoso. Os olhos de Robert brilharam enquanto ele aplaudia. Para ele, isso era mais que justiça. Era paz. Depois da conferência, Anna ficou sozinha perto da janela, observando o sol da tarde lavar o pátio. Hope brincava no chão, empilhando blocos coloridos. O horizonte da cidade brilhava à distância. Não mais um lugar de medo, mas de renovação. Sarah Ashen chegou quieta,
carregando um envelope Manila. Os papéis finais de encerramento do caso, ela disse. Ele não vai recorrer. Ele aceitou a decisão. Ana assentiu. Então acabou. Sim, Sarah disse. Completamente. Elas compartilharam um breve silêncio, ambas entendendo o que essas palavras significavam. Então Sarah sorriu fraco. Você conseguiu, Ana. Você transformou dor em algo poderoso. Depois que ela saiu, Robert entrou no quarto de novo. Ele entregou a Ana um buquê pequeno de flores azuis pálidas. Pro seu escritório, ele disse. Ana reconheceu elas instantaneamente. Miosotes. As mesmas que a mãe uma vez plantou no jardim delas. Elas são lindas, ela disse. Você lembra das escadas da casa velha? Robert perguntou. O quinto degrau onde você costumava sentar quando era pequena. Ana sorriu suavemente. Você costumava me contar histórias lá. Você disse que cada cicatriz tem sua história. Ele assentiu. É hora de voltar e adicionar mais uma. Naquela noite, quando o sol se pôs sobre a cidade quieta, Ana voltou para a velha mansão Fitzmory. A casa tinha ficado vazia por meses, preservada mas intocada. Ela andou pelo corredor grandioso, os passos dela ecoando suavemente. O ar cheirava a poeira e memória. Quando ela alcançou a escadaria, pausou. O quinto degrau estava exatamente como ela lembrava. Ela colocou o buquê lá com cuidado. Para cada mulher que sobreviveu, ela sussurrou. Para cada voz que se recusou a permanecer em silêncio. A luz que desaparecia pegou as flores, fazendo elas brilharem num tom fraco de azul. Ela ficou por muito tempo, sentindo o peso do passado levantar dos ombros. Lá fora, as luzes da cidade acenderam uma por uma. Quando ela virou para sair, o riso de Hope ecoou da porta da frente onde Robert e Margaret esperavam. O som encheu a casa velha como música. Ana sorriu, o coração cheio. À distância, os sinos da igreja de Boston tocaram suavemente, marcando o fim de mais um dia. O som dele se misturou com o riso da filha dela, subindo juntos no ar da noite. Era o som da vida. O som da paz. O som da justiça. E enquanto Ana caminhava em direção à família esperando na soleira da porta, ela sabia que a jornada tinha sido longa e dolorosa. Mas valeu cada passo. Porque no final, ela não tinha apenas sobrevivido. Ela tinha transformado a dor dela em propósito. E aquele propósito ia ecoar muito além dela, tocando vidas que ela nunca conheceria, mudando histórias que ainda não tinham sido escritas. A noite de Boston se acomodou ao redor delas. As estrelas começaram a aparecer através das nuvens que se separavam. E na quietude daquele momento, rodeada pela família e pela filha, Ana Fitzmory finalmente respirou. Realmente respirou. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador. Parecia promissor. E enquanto eles voltavam pro carro juntos, deixando a velha casa para trás, ela sussurrou uma última promessa. A gente fez isso, pequena. A gente realmente fez. Hope segurou a mão da mãe com força, os olhos dela brilhando de curiosidade e alegria. E naquele momento simples, tudo fez sentido. A dor tinha dado lugar à cura. O silêncio tinha dado lugar à voz. E a escuridão tinha finalmente dado lugar à luz. Então, galera, essa foi a história. Uma história de sobrevivência, de justiça e de como uma família inteira se levantou contra um homem que pensou que o poder dele era maior que a consequência. Ana não foi só mais uma vítima. Ela se tornou um símbolo de esperança para milhares de mulheres que vivem com medo todos os dias. O pai dela, Robert, não usou violência. Ele usou algo muito mais poderoso, a verdade. E Ita? Ele perdeu tudo. Não porque alguém o destruiu, mas porque as próprias ações dele desmoronaram ao redor dele. Às vezes a justiça demora. Às vezes ela vem em silêncio. Mas quando ela vem completa. Essa história não é só sobre vingança. É sobre dignidade. É sobre se recusar a ser silenciada. É sobre transformar a dor mais profunda em algo que pode curar outras pessoas. E no final, é sobre lembrar que não importa quão poderoso alguém pareça, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa aquele like. Se inscreve no canal para mais histórias que fazem você pensar, que fazem você sentir e que lembram você de que a justiça ainda existe. E comenta aí embaixo, o que você faria se estivesse no lugar de Ana? Como você reagiria se fosse o Robert? A conversa não termina aqui. Ela continua com você. Obrigado por ficar até o final. Valeu mesmo. Até a próxima, pessoal. E lembra, sua voz importa. Nunca deixa ninguém te fazer calar.